Olá, me chamo Danilson Félix e eu fiz um vídeo anterior mostrando algumas reflexões minhas desde quando eu cheguei aqui em Portugal e gerou alguns comentários ali, alguma certa polêmica. Se você quiser saber dessas polêmicas e saber mais o que é que aconteceu, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card ou no final desse vídeo, mas por favor, só assiste depois que assistir esse aqui, porque esse vai ser muito importante para te dizer como foi que eu cheguei até aqui hoje, como é que eu conquistei e consegui sobreviver a todo esse tempo aqui em Portugal sem ter desistido, sem ter ido embora. E, de acordo com alguns comentários e algumas perguntas do tipo, e por que você não volta para o Brasil? É essa resposta que eu vou dar nesse vídeo também e falar por que eu ainda continuo aqui e por que eu vou passar mais um bom tempo aqui até organizar as minhas coisas e, afinal de contas, o que é que eu conquistei aqui em todo esse tempo, beleza? Então, vamos lá para esse vídeo, que esse vídeo está muito legal. Então, quando eu cheguei em Portugal, em 2017, eu fui morar num quarto, eu e minha esposa. Na altura, em 2017, ainda consegui um quarto por 250 euros, na região de Lisboa, que chama-se Ameixoeira, que hoje chama-se Santo Antônio, alguma coisa assim, mudou o nome, mas que era dentro ainda da cidade de Lisboa. Então eu optei por viver dentro de Lisboa porque as opções de trabalho eram bem melhores, né? Pelo menos era o que todo mundo dizia, eu tinha acabado de chegar, e acreditei que realmente era o melhor lugar para ficar, não é? Porque, afinal, a maioria das pessoas, do turismo, de tudo funciona mais no centro de Lisboa, ou dentro de Lisboa. Então eu optei por ficar nesse quarto, na casa de um colega, de um conhecido, na verdade, de uma indicação, e aí fiquei nesse quarto por 8 meses. Só que logo que eu cheguei, eu já estava procurando emprego, como todo mundo tem que procurar. Chegou, tem que procurar emprego. E uma das vantagens de eu ter chegado aqui com a minha esposa é que tanto eu quanto ela iríamos trabalhar. Esse era o objetivo, porque a gente sabe, e eu sabia, antes de vir para Portugal, que só eu trabalhando não conseguiria me manter aqui em Portugal. Isso é um erro muito grande, ou talvez não, depende de cada pessoa, de vir sozinho. Dá para viver sozinho? Dá, mas as dificuldades são muito maiores. No meu caso com minha esposa, nós temos 2 salários, nós temos 2 rendas, e acaba que esses valores que nós recebemos dos nossos salários conseguiríamos pagar um apartamento e nos mantermos com toda a dificuldade, obviamente, mas esse era o objetivo desde o início. Quando a gente chegou, então, eu fiquei procurando emprego, eu e ela. Só que aí vem aquela indicação da indicação, um colega daqui, um colega dali, me disse que teria a oportunidade de eu trabalhar num restaurante, um restaurante de sushi, e um restaurante já bem movimentado e tudo. E eu fiquei na expectativa de trabalhar nesse restaurante, apesar de ir procurando algumas coisas para não ficar dependendo totalmente dele, mas ele me disse o seguinte, e isso foi que me marcou, ele disse, se você estiver trabalhando, se a oportunidade surgir aqui, eu não vou ter como te chamar, porque aqui as coisas acontecem muito rápido. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, a gente tem que estar aqui e tem que estar à disposição de uma oportunidade aparecer. Às vezes eu vejo pessoas do Brasil dizendo assim, eu estou indo para Portugal, e aí, olha, você não tem uma vaga para mim, eu quero chegar aí, eu quero trabalhar, você não tem algum lugar. É muito difícil, porque as coisas acontecem muito rápido. Sai uma pessoa, já tem que ter outra para entrar, que seja no restaurante, no mercado, na faxina, onde quer que seja. Você tem que estar aqui, ou seja, que era o meu caso, eu estava aqui, e também estava esperando essa oportunidade. Abriram outras oportunidades para mim, mas eu realmente confiei nele e fiquei esperando essa oportunidade. Por quê? Porque era um restaurante grande que pagava relativamente melhor do que os outros. Eu já conhecia ele, já de um contato e tudo, então para mim era mais fácil entrar num lugar onde eu já conhecia pelo menos uma pessoa. Eu me sentia mais confortável com isso do que entrar num lugar que eu não conhecia ninguém. Como eu tinha acabado de chegar, tudo era novidade, eu estava um pouco receoso, tinha um certo medo também, então eu esperei. Só que essa historinha de esperar foram 2 meses de espera. Mas até que ele me ligou e disse, olha, estou precisando de você hoje. Sim, é assim, hoje. Você pode vir? Eu disse, claro que sim, estou à espera há quase 2 meses.
E ele disse, então vem, vou te passar um endereço, vem para cá que você vai começar hoje. E assim eu comecei no meu primeiro emprego, que foi um emprego dentro de um restaurante de sushi. A proprietária é uma portuguesa chamada Paula, que eu amo de paixão. Hoje é minha amiga, uma pessoa que me ajudou pra caramba. Então, quando começam essas briguinhas ou essa coisa do brasileiro, do português, essas rinchas, gente, vai existir até dentro do Brasil essas rinchas. Existem aqui dentro essas rinchas entre portugueses com portugueses, Brasil com Brasil, e claro, vai existir entre portugueses e brasileiros, obviamente, só que tem os níveis, né, as proporções que têm que ser respeitadas e é isso que às vezes acontece, principalmente nessa polaridade que está havendo no mundo todo, as brigas estão maiores, a rivalidade está maior. Mas no meu caso, foi assim, uma parceria, uma pessoa que sabe que eu adoro, que é minha amiga, que eu adoro de paixão, uma senhora, e o marido dela também é português, que a gente se dá super bem, eu adoro eles. Trabalhei 3 anos e pouco, até ali a época de 2017 até a época da Covid. Quando chegou a Covid, teve aquele todo problema, fechar, não sei o quê. E aí, quando eu voltei da Covid, eu pedi para sair. E eu vou explicar por que eu pedi para sair, depois de 3 anos e pouco, ganhando relativamente bem, já estava bem, já tinha criado um vínculo muito legal, um vínculo de amizade, conhecia todo mundo. Inclusive, eu cheguei até a ser um subgerente do restaurante. Então eu não abria, desculpa, eu fechava o restaurante, porque quando eu chegava já estava aberto pelo pessoal da cozinha, mas quem fechava o restaurante era eu, quem fazia o caixa do final do dia era eu. Eu passei a ficar mais no caixa, porque eu comecei como atendente de mesa, depois ela foi me jogando mais ali, olha, fica ali no caixa, eu quero você mais no caixa, porque provavelmente ela confiava em mim, não é? Então, fica cuidando do caixa, eu quero que você faça isso. Eu fazia algumas compras, eu comecei a fazer compras para o restaurante, então eu fui me integrando ali, vesti mesmo a camisa da empresa, mostrei serviço, nunca faltei um dia sequer de trabalho, mesmo doente eu ia trabalhar. Ela até dizia, vai para casa, vai para casa. Eu digo, não, eu não estou morto, estou vivo, estou bem, estou doente, mas eu aguento, eu sustento aqui. E sustentava, e isso me fez crescer, entre aspas. Obviamente eu não tinha mais onde crescer, ela era proprietária, tinha gerente, tinha todo mundo, tinha o marido dela, tinha até filhos também que se envolviam na administração da empresa, então não tinha para onde eu crescer. E foi isso aí que me fez repensar e me fez decidir sair. Logo que acabou a Covid, eu pedi as contas e pedi para sair. E eu vou te falar por que eu pedi para sair e o que aconteceu depois disso. O tempo está bem fechado aqui em Lisboa, eu adoro esse tempo. Eu trabalho em home office, apesar de ter alguns serviços externos também que eu faço, que mais com o tempo eu vou falando mais sobre a minha vida, então acompanhe o canal aí, se inscreve que eu vou falando mais sobre a minha vida e vou falando mais sobre o meu trabalho atual também, tá? Outros trabalhos atuais, apesar de o plano A e o que paga minhas contas é a internet. Eu tiro meu sustento por vendas online, serviços online que eu faço, sites, etc., e é onde eu tiro o meu sustento e também faço algumas coisas por fora para também aumentar mais aí a minha renda, né? Isso é importante. Minha esposa também trabalha e é por isso que nós temos uma qualidade de vida muito boa e eu digo que graças à internet eu tenho essa qualidade de vida muito boa porque eu trabalho na minha casa e esses dias de chuva são os melhores dias porque eu tomo meu café, eu fico em casa e é muito gostoso estar em casa em dias de chuva. Eu odeio sair debaixo de chuva e eu conquistei isso graças a esse trabalho na internet que eu faço. Mas, bom, eu estava falando sobre o restaurante, não é? Por que eu saí do restaurante? Então, logo que eu entrei no restaurante, a gente trabalha muito. Eu chegava às 11 horas da manhã no restaurante e saía quase meia-noite. Então, a vida de quem trabalha na restauração, que é como chama-se aqui, é uma vida que você não tem tempo para nada. Você pode até receber um pouquinho melhor do que em outros serviços, mas no final você não usa esse dinheiro para nada, a não ser para pagar contas. E é porque também não dá para você sair muito. Então você pode dar uma volta, alguma coisa, mas você não pode se dar o luxo de ficar gastando seu dinheiro suado ali, porque é pouco. Mas
de certa forma, você não gasta seu dinheiro porque você não tem tempo. Tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim. Como eu falei, eu trabalhava no restaurante 14, 15 horas. Chegava às 11 e chegava em casa quase 1 hora da madrugada. Então, assim, é muito tempo, tá? É muito tempo mesmo. Obviamente que dentro do restaurante você trabalha ali das 11 às 3h30, por ali, depois tem um intervalo e você volta a trabalhar das 7h30, só que antes você tem que abrir o restaurante, tem que fazer uma limpeza, alguma coisa, então das 6h30 já começa, e aí vai até 10h30, 11 horas, meia-noite, dependendo do fluxo do dia que os clientes estão lá, não é? E é sobre esse intervalo na restauração que eu quero falar um pouco. Esse intervalo, dependendo de onde você vive, que normalmente você vive longe de onde você trabalha, é um momento em que você vai ficar dentro do restaurante muitas vezes, ou próximo ao restaurante, tá? Na rua, numa calçada, enfim, em qualquer outro lugar, para poder você voltar às 6, 6 e um pouquinho, para começar a trabalhar de novo. Então, esse intervalo, ele é muito relativo, porque muitas vezes você fica dentro do restaurante. É o que acontecia comigo, acontece com várias pessoas. Tudo bem, quem tem a chance de morar muito próximo do restaurante, ainda tem a vantagem de ir para casa e voltar. Mas a maioria a gente sabe, precisa ficar lá porque mora relativamente longe. Não compensa ir para casa e voltar, porque o tempo que você chega na sua casa já é hora de voltar. Então não faz o menor sentido. Como eu morava relativamente longe, não fazia sentido. Apesar de eu já ter comprado um carrinho velho, comprei um carrinho bem velhinho, só para ir de manhã e voltar à noite, porque eu já chegava quase 1 hora da madrugada. Né? Normalmente era 1 hora da madrugada, fechava o restaurante, ainda ficava ali, arrumava uma coisa ou outra, e eu chegava lá para 1 hora da madrugada. Então, não compensava vir na hora do intervalo. Né? E o carrinho só servia mesmo, era um carrinho velhinho que só servia para essas coisas, só para ir trabalhar e voltar. Enfim, falando sobre esse intervalo, o que muita gente faz nesse intervalo é não fazer nada, muitas vezes. E aí é onde está o problema. Porque eu só tinha esse horário para aproveitar. Então, eu tinha que aproveitar de alguma forma. E como eu falei, quando eu tinha chegado aqui em 2017 e fiquei aqueles 2 mesezinhos ali à espera desse meu colega me chamar para o restaurante, apesar de eu estar procurando, como eu falei, mas eu ia na internet, fiquei pesquisando como é que eu ganhava dinheiro na internet. E, e já tinha comprado um curso, já estava fazendo o curso porque eu estava ali, preocupado e tudo, se eu ia trabalhar ou não. Então, já que eu tinha aquele tempo disponível, eu vou aproveitar para estudar alguma coisa que possa me dar alguma forma de ganhar dinheiro também online. Eu já tinha essa ideia há muito tempo e eu tive essa oportunidade. Então eu fiz 1 ou 2 cursos na época, o que muita gente fala, que curso de internet é vendedor de curso. Olha, eu vou dizer para você uma coisa, graças aos cursos que eu fiz na internet, eu consegui chegar onde eu estou para vender na internet, para ganhar dinheiro com a internet. Então, eu tive que aprender de algum lugar, e eu aprendi através desses cursos. Tem cursos ruins? Tem muito curso ruim, mas tem muito curso bom. E você só vai saber comprando esse curso. Mas eu também tiro proveito de cada um deles, mesmo os ruins, me trouxeram algumas experiências que foram muito válidas para os dias de hoje, para o que eu faço hoje. Foi graças a esses cursos horríveis que eu consegui entender o que eu não deveria fazer. Então, o curso que seja ruim vai ser bom dependendo da sua forma de ver. Então, essa ilusão de dizer, não vou comprar um curso online sobre internet porque isso é tudo balela, isso é conversa de vendedor de curso. Tá bom, então não faz e fica aí esperando cair do céu. Se você não tiver numa vida legal e quiser entrar na internet, fica esperando cair do céu, porque não vai cair do céu, não é? Então, vale a pena você fazer esse investimento. É um investimento que a gente faz. E eu fiz esse investimento. Então, na hora do intervalo, eu fazia, quando eu comecei a trabalhar, obviamente que eu dei uma parada no curso e não consegui pôr em prática, porque eu não conseguia de cansaço, era muito cansaço, muito cansaço. E mesmo na hora dos intervalos, eu tentei estudar inglês ali, tentava estudar uma coisinha de inglês ou alguma outra nesse intervalo, e também
E eu pensava, poxa, eu também tenho que pensar na minha saúde, né? A gente tem que pensar na saúde. Então, o que é que eu fiz? Eu entrei numa academia perto do restaurante, porque no ginásio, que é aqui em Portugal, se você está vendo no Brasil, aqui chamamos ginásio academia, né? Então, tinha praticamente do lado do restaurante, tinha uma academia. Então, o que eu fazia nesse horário de intervalo? Eu terminava, almoçava, esperava um pouquinho, ia para a academia e fazia meus exercícios lá. Também tinha uma sauna, era um momento que eu também ficava refletindo muito, porque é um horário muito bom ali da tarde, quase ninguém vai para o ginásio. Então, praticamente o banho turco, né, que é aquele banho molhado, né, é a sauna molhada, que é o que eu mais gosto. Tem a sauna seca também, eu não gosto da sauna seca, eu gosto da sauna molhada. Então, eu ficava ali, a maioria das vezes eu estava só. Então, eu ficava refletindo e pensando, meu Deus, eu vou ficar nessa vida aqui em Portugal minha vida toda? É isso que eu vim fazer aqui? Será que eu vou estagnar nisso? O dinheiro que eu vou ganhar só vai dar para pagar a renda, fazer a feira e acabou? Né? Eu vou passar a minha vida toda assim? Eu não quero isso para a minha vida, obviamente. Eu quero progredir, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas como é que eu ia ganhar dinheiro trabalhando em um outro lugar, por exemplo? Se eu não podia sair do restaurante. Então, eu não tinha essa opção. Então, eu ficava refletindo, e eu tinha comprado os cursos, já tinha feito, e ficava dizendo, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. E fui colocando isso na minha cabeça, né? Consumindo, isso me consumia, claro, muito também, mas eu ia consumindo essa ideia. Um dia eu tenho que sair desse restaurante, um dia eu tenho que ganhar dinheiro online, tenho que ter tempo para mim e para ganhar mais dinheiro. Né? E aí foi muito importante essa época da academia, do ginásio, para eu refletir. E também estava, obviamente, tratando da minha saúde e tratando da minha cabeça. Nessas minhas ideias de o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer lá, no momento em que eu estava na academia e tudo, eu pensava que eu não poderia mais perder tempo, não é? E aí, mesmo chegando tarde em casa, eu comecei a pensar, eu vou ter que trabalhar mais um pouco. Eu vou ter que trabalhar mais um pouco. E como eu não tinha a opção de trabalhar em outro lugar, e eu já tinha esses cursos que eu tinha comprado, já uma vez ou outra eu ficava olhando, depois eu tenho que pôr em prática aquilo que eu vim estudando. Mesmo sem tempo, eu vou ter que arrumar um tempo. E qual era o tempo que eu tinha? Quando eu chegava em casa à noite. Claro, durante a semana os restaurantes geralmente têm um fluxo menor de clientes, é normal. Apesar que o restaurante que eu trabalhava era de terça a domingo lotado, tá? Eu só tinha um dia de folga que era a segunda-feira. Então, um restaurante muito movimentado. A gente já abria a porta do restaurante com fila de espera. E com as pessoas na porta. Né? Então, era assim, era incrível. Você abria a porta, acabou. Você não tinha tempo nem de ir no banheiro. Era horrível. Mas, enfim. Então, mas durante a semana, à noite, acontecia o restaurante fechava às 10, mas acontecia das 11 horas a gente já conseguia encerrar. Então, eu ficava desesperado, querendo sair do restaurante o mais cedo possível para chegar em casa para continuar estudando, para estudar, para fazer o que eu já queria fazer. Então, ali, ao longo dos anos, eu estava meio, vamos dizer que eu me adaptei ao restaurante, me acomodei e não estudava. Mas quando foi chegando ali 3 anos, eu já estava muito cansado, aí eu comecei a focar mais, dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou arrumar tempo, eu não posso deixar isso acontecer e passar mais tempo. E aí foi quando eu estudava quando chegava em casa, ficava até 2, 3 horas da madrugada estudando. E vamos dar alguma coisa em prática. Quando chegou a Covid, né, que o restaurante fechou, eu disse, poxa, agora é a oportunidade que eu vou ter para me dedicar 100% a esse meu projeto na internet. E seja o que Deus quiser, porque assim, eu estou com a faca e o queijo na mão. Eu já vinha estudando, eu já vinha pondo em prática alguma coisinha, e aí eu estava 100% em casa. E foi a oportunidade que eu tive para dizer, é agora que eu vou me dedicar a fazer tudo o que eu aprendi e estudar mais ainda. Comprei ainda mais curso, e aí foi quando eu trabalhava aí quase 18 horas por dia, também dentro de casa na Covid. Ou seja, enquanto algumas pessoas podiam estar assistindo Netflix, sem fazer nada, ou comendo, ou enfim,
cada um sabe o que faz, escutando música, eu foquei em trabalhar, já que eu estava em casa, em usar tudo que eu tinha aprendido e pôr em prática. Criar site, ver produtos para revenda, enfim, a Amazon, Print on Demand, vídeos, YouTube, Instagram, tudo que você possa imaginar, funil de vendas, como comprar com fornecedor e vender sem ter estoque, que é o chamado dropshipping. Eu fiz de tudo que você pode imaginar, tudo, tudo. Criar arte, fazer edição de vídeo, então eu aproveitei para aprender tudo que eu podia aprender, porque eu sabia que eu tinha pouco tempo, e a gente não sabia quando aquilo ia voltar as coisas ao normal, e que por acaso demorou muito. Eu achava que aquilo era uma semana, era 15 dias no máximo. Ninguém imaginava que o mundo ia praticamente ficar fechado durante 2 meses, né? Isso aí foi incrível mesmo, né? Uma coisa que ficou para a história aí, porque realmente foi incrível. Mas eu aproveitei bem, e como eu sabia que tinha pouco tempo, porque eu não sabia que iam ser 2 meses, então como eu sabia que tinha pouco tempo, eu digo, poxa, eu tenho 15 dias aí, vamos lá, eu vou ter pelo menos uns 15 dias. Então eu me matava de estudar, 18 horas por dia sentado no computador, com a tela na frente, fone de ouvido, minha esposa também em casa, com fone ali, fazendo as coisinhas dela, e eu disse, me deixa em paz, eu preciso estudar. E eu comecei a pôr em prática, Eu peguei uma das melhores épocas, porque começou a vender, porque as pessoas começaram a comprar, e eu já tinha criado meu primeiro site, eu já tinha conversado com o fornecedor, eu já tinha colocado alguns produtos à venda como dropshipping, eu já tinha feito no Print on Demand alguma coisa como camisetas, que coloca ali, você coloca só uma imagem numa camiseta e vende, então eu comecei a fazer isso. Não tinha inteligência artificial e eu não sei desenhar, então eu ficava feito um louco, tentando fazer algumas coisas para colocar nas camisetas. Hoje isso é muito mais fácil com inteligência artificial, mas muito mais fácil. E aí foi onde eu dei um up no meu negócio de Print on Demand graças à inteligência artificial, mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, eu fiz isso. Quando eu comecei a vender, os valores que a gente estava ganhando no restaurante diminuíram para o salário base, eu ganhava mais. Mas veio para o salário base. Por quê? Porque os restaurantes não podiam pagar. E para manter os funcionários, eles pagavam pelo menos o base, com a ajuda também do Estado, do governo, para que as pessoas não ficassem desempregadas. Então, o meu salário diminuiu abruptamente, a minha e da minha esposa, onde a gente mal só conseguia pagar mesmo aluguel e comer alguma coisa, porque a gente tinha outras despesas que a gente tinha adquirido ao longo do tempo e tinha que honrar esses compromissos. E afinal a gente ficou com uma corda no pescoço, né? Dizendo, e agora? O que é que a gente vai fazer? E eu não digo por sorte, porque não foi sorte. Eu estava fazendo já o que eu tinha que fazer. Eu sentei a bunda na cadeira e fui estudar. Eu não ficava nos meus horários de intervalo fazendo nada, né? Não fazendo nada. Eu estava procurando, eu estava atrás, eu estava procurando essa mudança. Então, não existe a sorte, existe a oportunidade e você está preparado para essa oportunidade. E eu já vinha me preparando. Quando a oportunidade chegou, eu comecei a vender. E quando eu voltei, quando acabou a Covid, eu já estava com o site pronto, fornecedores prontos, já com vários pedidos, o dinheiro caindo na conta, foi o que me salvou na época da Covid. Eu olhei para minha esposa e disse, olha, tem uma boa notícia para te dar. A gente não vai durar muito mais no restaurante, não. E minha esposa via ali o meu empenho e disse, poxa, que legal, espero que isso aconteça mesmo, que eu não aguento mais também. A gente já estava ali de saco cheio de trabalhar no restaurante, de saco cheio. Minha esposa já tinha trabalhado na faxina também. E aí foi quando eu não conto essa história da minha esposa, porque aí é uma outra coisa, não é? Minha esposa é outra coisa. Eu estou falando de mim, mas ela já tinha trabalhado e ela já está de saco cheio. E aí foi quando a gente voltou a trabalhar com 15 dias, o restaurante voltando a trabalhar, a gente voltando a trabalhar. Eu cheguei para a minha patroa e disse, olha, infelizmente eu não consigo mais, eu não aguento mais, isso não é mais para mim, eu estou com outro projeto, muito obrigado por tudo,
eu quero continuar vindo aqui, é tanto que eu já ainda vou lá, a gente se abraça, a gente, sabe, conversa, bota os papos em dia, ela me fala as coisas que estão acontecendo, da época que era tão bom quando a gente estava, que agora as coisas mudaram. Enfim, é super legal a nossa amizade, que continuou até hoje, e ela entendeu, olha, você vai crescer, vai crescer. Se você conseguiu, vá voar. E foi muito legal ouvir isso dela e a gente manter essa amizade. E é uma das coisas que no vídeo anterior gerou essa polêmica, se tá ruim aí, por que não volta? Por que isso, por que não volta? Eu já fiz minha vida aqui, eu não vou voltar assim. Eu quero voltar um dia para o meu país, para a minha cidade, principalmente, João Pessoa, mas eu quero voltar já estabelecido, praticamente já aposentado, né? E eu já tenho esse projeto pronto já. Um dia eu irei voltar, mas por enquanto eu quero aproveitar mais aqui e quero crescer mais aqui, né? Mas não é fácil, não foi fácil, e tem muita gente que está aqui, que está há 15 anos, eu conheço pessoas que estão há 15 anos aqui, da mesma forma que eu entrei no restaurante, eu já passei por todo esse processo e ele ainda está lá no restaurante. Ele não, eles, a maioria dos que eu conheço ainda estão lá no restaurante, ganhando praticamente a mesma coisa, vivendo praticamente a mesma vida. Então, o que eu mostro aqui, né, da minha vida é a diferença entre se acomodar, né, e acreditar que aquilo já está bom, ou correr atrás dos sonhos, correr atrás dos objetivos e não deixar a peteca cair, né? E depois não ficar reclamando que o país é ruim, que o país é aquilo, que o governo tal. A gente não depende de governo. Eu não dependo de governo nem do Brasil, nem dependo do governo daqui. Tudo que eu faço é da minha cabeça, é do meu esforço, é do meu empenho. Então, reclamar com os outros é muito fácil. Jogar a culpa nos outros é muito fácil. Mas quando a gente traz a culpa e traz para a gente a responsabilidade, a gente muda assim. Eu sou a prova viva disso, eu e minha esposa. Hoje minha esposa faz só um part-time, ou seja, ela não precisa mais trabalhar feito trabalhava antes, continua trabalhando num restaurante, mas um restaurantezinho super simples, pequenininho, perto aqui de casa, pessoal super gente boa, inclusive o proprietário é um cearense, é de Fortaleza, a gente é de João Pessoa, então foi massa, você é de João Pessoa, não sei quem, não sei o quê. Então, é um clima super agradável, pouquíssimos clientes. Ela disse que não precisa se estressar muito, os clientes são bacana. É um tipo de serviço que o cliente mesmo chega, põe a comida dele, volta para a mesa, no máximo só leva uma bebida, depois fecha o caixa, recebe o pagamento. Então, assim, ela está super feliz. Chega em casa às 4h30 da tarde, você já tem o resto do dia todo em casa para lavar a roupa, para a gente conversar, às vezes para a gente sair, dar uma volta para o cinema e para o shopping. Então, assim, mudou muito graças a essa minha atitude de ter começado a trabalhar com a internet.